Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de domingo, que eu desejo que seja ótimo para você. Que no final da noite, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro para dormir e refletir no que foi esse seu domingão, que você conclua que ele foi, no mínimo, muito legal, que ele foi muito bom. O fato de você não ter recebido a visita da Polícia Federal e o fato de você ir dormir sem preocupação que às 6 horas da manhã da segunda-feira pode tocar a campainha na sua casa com a viatura da Polícia Federal do lado de fora para te recolher, já faz uma diferença muito grande. Mas este é apenas um pedaço da história que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, que promete que teremos escaladas como nós nunca vimos na história recente aqui do Brasil. Situações que vão mexer com a sociedade brasileira, que vão despertar emoções, vão despertar muitos conflitos, e o Brasil e todos nós temos que ter o mínimo de consciência do que está acontecendo. Vou conversar com vocês sobre essas histórias, trazer aqui algumas cenas muito interessantes e vamos fazer mais alguns desmascaramentos de algumas criaturas que estão atazanando o nosso juízo. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas discussões, dos nossos chats, compartilhe os nossos vídeos, se você gostar, dê seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de corte. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, nós estamos focados aí nessa questão de se fazer justiça aqui no Brasil. Estamos agora a 9 dias do início do julgamento da Orcrim de Bolsonaro. E outros meteoros estão chegando na cabeça dessas criaturas. Há um inquérito aí que está colocando o Bolsonaro e o seu filhote como indiciados. A PGR vai instaurar uma ação penal contra Bolsonaro e contra seu filhote, e a pena pode ultrapassar 10 anos só nesse crime ou nesses crimes apartados do julgamento do dia 9. Então tem muita coisa que vai acontecer. Nós estamos vendo aí o Malafaia, pela primeira vez, ter recebido de uma forma mais contundente a presença da Polícia Federal. O celular dele foi apreendido, não se sabe ainda o que tem dentro desse celular e de coisas que foram apreendidas também. Ele está se manifestando nas redes sociais já com um astral totalmente diferente, já virou um cordeirinho aqui, mas sempre dá uma espetadela, como eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui aos assuntos globais que nos atingem aqui. Coluna muito interessante hoje no Estadão, da Eliane Cantanhede. O imperialista Trump será o próximo a trocar Bolsonaro por Tarcísio no quintal dos Estados Unidos. O americano não avança vorazmente sobre o Brasil só para defender Bolsonaro. Essas são apenas peças para o controle das Américas. Olha só, a avaliação dela não está divorciada da avaliação de muitas outras pessoas, muitos analistas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Há uma intenção claríssima do governo norte-americano, das forças econômicas nos Estados Unidos, de se apoderarem ao máximo da América Latina para fazer com que a América Latina funcione como uma espécie de contraponto econômico ao crescimento que a China está mostrando, né? Outra coluna aqui da Folha vai nessa mesma direção. Governo e STF avaliam que julgamento de Bolsonaro pode levar a novas sanções dos Estados Unidos. Alguns ministros, por outro lado, acreditam que Trump pode desembarcar da ofensiva do ex-presidente em algum momento. Porque, como nós sempre falamos aqui, né, o Bolsonaro é um boneco do posto. O Bolsonaro é um mamulengo, é um reles batedor de carteiras, é um ladrãozinho. Gente, o Trump, que não tem nenhum currículo positivo, não é exemplo de absolutamente nada no campo ético, no campo moral, ele sempre fez muitas negociatas de bilhões, ele conheceu outros gangsters, super gangsters no mundo inteiro. Quando ele olha para o Bolsonaro, pô, esse aí estava passando com joias, joiazinhas, reloginho, vendendo escultura, fazendo rachadinha em gabinete. Isso aí é um vagabundo de quinta categoria do terceiro mundo. Nem no mundo do crime o Bolsonaro poderia ser considerado. Ele é a ralé da ralé. E no campo da política nós estamos vendo o que está acontecendo. Os filhotes envolvidos aí em todo tipo de falcatrua, enfim, rachadinhas que nunca param, né, de movimentar dinheiro. Ontem eu mostrei para vocês o Carluxo recebendo 700 mil reais de um pequeno empresário aqui do Rio de Janeiro. Enfim, coisa aí que
Quando o Bolsonaro for para a cadeia, gente, a porteira estará aberta e vão vir mais coisas aí. Mas e o governo americano? Já sabe que isso irá acontecer, que é uma coisa irreversível. Eles podem criar mais atritos conosco aqui no Brasil, como nós nunca vimos. Isso vai demandar que o povo brasileiro esteja bem conscientizado, porque nós, senão, teremos atritos aqui, teremos cisâneas muito fortes. Isso vai demandar que o presidente Lula ele entre esclarecendo à sociedade o que nós estamos vendo, porque ele é o principal comunicador do Brasil. E aí muitas pessoas têm sempre falado, poxa, mas você fala em comunicação. Gente, mas eu falo em comunicação aqui desde o primeiro dia do Portal do José, quando eu trouxe para vocês aqui, que acompanham sempre os nossos encontros, um pensamento atribuído ao filósofo Hegel, que diz que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação ou gera a alienação. Isso não vale para o plano pessoal e vale para o plano sociológico. Se você não sabe que você está doente, você não fez o exame, você não está sentindo nada, enfim, você não vai fazer absolutamente nada, você não terá nenhuma reação. No entanto, se você vai ao médico e descobre que tem alguma coisa, você tem uma informação, você irá reagir do mesmo modo no campo social. O presidente Lula, ele está demonstrando que, do ponto de vista mental e físico, ele está se cuidando muito. Isso é muito importante, porque quando ele publica esse tipo de mensagem ou de imagem aqui, ele estimula as pessoas a terem também uma proatividade positiva, se a gente puder dizer assim, né? Se você não viu, olha como é que é a rotina do Lula antes dele pegar no batente. Vamos lá. Hoje é sábado, esse vídeo que eu estou fazendo é para tentar provar para você que a gente não evita cruzando os passos. Eu digo sempre que a gente tem que cuidar da saúde. São coisas muito da sua gente, porque você vai viver muito melhor e o Brasil ganhará mesmo e sua família ganhará. Olha aí, Lulinha tá virado no giraia, né? Tá encarando. E outras coisas também, né, que eu tenho comentado aqui com vocês. Tem certas coisas, gente, que, olha, eu acho que tinha que colocar em rede nacional, tinha que ter um horário, enfim. Mas essa é uma forma que gasta muito dinheiro na área de comunicação. Como eu tenho sempre dito para vocês, o presidente tem que vir para as redes sociais. Eu não vou parar de cobrar, gente. Tem gente que fica super chateado, mas, olha, uma hora o pessoal da SECOM vai ter que se movimentar, porque nós estamos diante não de um problema eleitoral aqui no Brasil no ano 2026. Nós estaremos diante de uma questão geopolítica. Qual será o destino que o nosso país entrará? Se nós viraremos também um satélite definitivo dos Estados Unidos, como muitas nações estão começando a ficar com esse perfil, como a Argentina e El Salvador, e a gente vai pegando outros, agora tem o Equador, agora a Bolívia está indo para a direita também. Então, o Paraguai, que já está na direita. Então, gente, não é brincadeira a gente chegar e entregar o nosso país para esse tipo de situação que está acontecendo. Eu comentei com vocês uma coisa muito importante que foi isso aqui, ó, que também não teve repercussão nenhuma nos grandes veículos de comunicação. Quem quer vir tratar um dente aqui? Presidente, isso aqui é uma mudança na realidade da saúde bucal do país. O que o senhor está fazendo é espalhar pelo Brasil, nas áreas rurais, na periferia, espalhar esse consultório. Esse é um consultório completo. Nesse consultório tem raio-x, dá para fazer obturação, dá para fazer os principais procedimentos. E uma nova tecnologia que nós estamos colocando também, que é a impressora 3D. Gente, é muita informação. Eu vou tentar chegar até o ministro Padilha para dizer, Padilha, vai entregar mais 400 unidades dessa. Olha, não entrega em Sorocaba, não. Entrega lá em Brasília. Faz um auê, porque não tem como a imprensa esconder. 400 ambulâncias ali paradas 24 horas ali, na Praça dos Três Poderes ali, não vai ter como esconder.
entendeu? Fluxo de pessoas, imprensa e tal, vão ter que mostrar esse troço de qualquer maneira. Mas fica aí. Mais um ponto que a gente sempre levanta aqui, né? Gente, muitas pessoas não sabiam disso aqui, né? Matéria do Correio do Brasil. Dívida de Malafaia com a União aumenta 800% em 5 anos, constata a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os débitos envolvem 6 milhões e 900 mil reais em previdência e 10 milhões e 100 mil reais em outros tributos. Devendo previdência, hein? E gastando dinheiro para fazer micareta golpista por todos os lados, né? Está gastando uma grana, mas não paga os tributos para a nação, né? Gente, o Malafaia está fazendo uso da agremiação religiosa para fins políticos. Ele tinha que perder imunidade tributária, porque uma coisa é imunidade tributária para cultos, para templos, para exercer um ministério. Outra coisa é imunidade tributária para favorecer atitude política golpista. E eu estou estudando uma outra representação junto à Procuradoria-Geral da República sobre essa questão, né? Precisa ser examinado. O Malafaia está sendo questionado também por pessoas da igreja, de outras igrejas. Uma delas foi o Ottoni de Paula. Eu coloquei a entrevista toda dele no nosso canal de cortes. Aqui eu vou colocar só um trechinho aqui para você saber o que está acontecendo no universo religioso aqui no Brasil. Vamos lá. Mostra ser um homem muito corajoso. Ele está falando do Malafaia, né? Que ele demonstra ser um homem muito corajoso. Há controvérsias, senhor Ottoni. Precisa encarar toda essa guerra de forma altruísta, de forma pessoal. Porque aí é querer demais, né, Ottoni? Altruísta, né? Não dá, né? Quando ele chama isso de perseguição religiosa, o que ele está dizendo é que o ministro Alexandre de Moraes, a quem nós podemos ter todas as críticas, que ele estaria agora fazendo uma perseguição contra a Igreja do Senhor Jesus, contra a Igreja Evangélica. Não há uma perseguição contra a Igreja Evangélica, até porque só se o pastor Silas estivesse no inquérito da Polícia Federal, porque estava orando, porque estava evangelizando em praça pública, porque estava pregando a palavra de Deus, aí sim estaria caracterizado uma perseguição religiosa. Foi o que eu disse aqui para vocês várias vezes, artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. O que o Malafaia está querendo é atrair a igreja, aí sim, para misturar essa história, para se esconder atrás do dispositivo constitucional que protege a liturgia dos cultos, enfim, a autonomia da religião, da fé, etc. Né? Segue, Ottoni. Mas não é este o caso. Deputado, é o Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Deputado, todos nós somos de carne e osso, seja líder religioso, seja fiel, etc. Temos nossos momentos de intimidade em que a gente fala de uma maneira que não fala, por exemplo, não falaria dentro da igreja ou no púlpito da igreja. Mas é comum um pastor usar e abusar tanto de linguagem chula na conversa assim com o ex-presidente? Chama atenção essa linguagem para um líder religioso ou não? E não é só isso, né? O linguajar de pai e filho. As pessoas poderiam dizer assim, isso é coisa de família. Vem cá, você manda teu pai tomar em algum lugar? Você já fez isso na vida? É comum? Na tua família acontece isso? Nas famílias de bem é comum o filho se reportar ao pai dessa forma? E o pai se reportar ao filho da mesma forma, né? Ou aceitar esse tipo de coisa, né? Mas aí isso é uma coisa que levanta. Deveria ser muito mostrado para essas pessoas do mundo religioso como essa família age no seu íntimo mesmo, se é que a gente pode chamar de família, né? Mas vamos ver a resposta aqui do Ottoni. Otávio, o que me preocupou não foram nem as palavras em si, conforme você falou. Talvez dentro de um assunto privado a gente fala coisas que no público a gente não falaria. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de, a partir do momento que essas falas no privado tornaram-se públicas, não houve da parte do pastor Silas Malafaia, repito, a quem eu respeito. A minha fala aqui é muito mais como pastor há 30 anos das Assembleias de Deus no Brasil do que propriamente como deputado da Frente Parlamentar Evangélica. Foi um fato do pastor Silas, em nenhum momento, reconhecer de que houve algumas colocações em suas falas que não são apropriadas, né? Só que ele sente impacto, viu, Ottoni? Porque ele gravou um vídeo e ele veio pedindo desculpas e tal,
Mas aquela história, ele pede desculpas, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Ele atacando quem fez o tipo de crítica a ele. Então foi um pedido de desculpas meia boca, né? Mas as pessoas vão percebendo isso também. Vamos ver um trecho aqui da retratação pública, né? Ele sentiu o impacto, né? Vamos lá. Tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. É verdade que de vez em quando eu falo palavras indevidas. E vou dizer aqui com honestidade, até palavrão. Eu erro. Eu tô igual o apóstolo Paulo em Romanos capítulo. Como é que é? O senhor tá que nem o apóstolo Paulo? Olha, se Papai do Céu estiver prestando muita atenção, ele vai dizer, olha, lave a sua boca para falar do apóstolo Paulo, né? Mas vamos seguir aqui. Capítulo 7, do versículo 19 a 25, uma síntese, né? O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu quero, isso eu faço. Descubro uma lei que está comigo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor Jesus Cristo. E eu quero aproveitar e dizer o que Jesus falou em João 8,7. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é aí que nunca falou uma palavra indevida ou um palavrão? Ou pensou só em você pensar, não precisa falar, você está pecando. Então vem com essa conversa fiada aí, né? Enfim, quem quiser acreditar, que acredite nessa criatura, que já não é religiosa há muito tempo. É um quadro político, como a gente tem sempre denunciado aqui, enquanto quadro político tem que ser combatido, tem que ser criticado, tem que ser desmascarado. E tem que ser processado e tem que ir para a cadeia se cometeu crimes. Como ele cometeu, esse será o fim dele. Não tem como escapar dentro do Estado democrático de direito. Ele pegou a senha e daqui a pouco a gente vai ter novidades em relação a essa criatura também. Vamos acompanhar as filas andarem. Bom, tenha um ótimo domingo e no final desse domingo eu volto aqui para papear com vocês novamente, tá legal? Um grande abraço, tchau!